E assim como avisado, nós temos mais uma ideia para poder usar as suas teorias. Um vídeo contando sobre as melhores teorias de Shumatsu no Valkyrie que encontramos no meio dos seus comentários, falando das piores teorias de Shumatsu. Inclusive, também outras que eu já tinha guardado aqui comigo para usar especificamente nesse vídeo, porque eu simplesmente amo elas. E nós vamos começar com a teoria da Ending de Shumatsu no Valkyrie, que eu sempre gostei e eu tenho certeza que sempre vou gostar quanto mais temporadas eles forem capazes de ir lançando. Mesmo que a da primeira, infelizmente, não tenha se realizado por causa da ordem dos lutadores ter sido meio que modificada, a da segunda rodada já muda um pouquinho mais esse conceito, porque ela não fala sobre ordem de lutadores ou nada parecido. Porque ao invés de falar das batalhas, ela deixa mais enfatizada a morte de todas as Valquírias do Ragnarok, até as que estão vivas, e inclusive a Brunhilde, que foi a que teve mais referências que eles colocaram dela caindo no abismo e morrendo. E como de costume, nós também fizemos um vídeo sobre essa teoria faz um pouquinho de tempo aqui no canal. Caso vocês quiserem saber dela com mais detalhes, com o link aqui em cima no card. Aproveitem! A próxima veio de um dos seus comentários lá do nosso post, falando sobre a batalha em que o Rei Leônidas vai participar. E a teoria é de como ele vai lutar no Ragnarok, de que ele poderia talvez invocar os seus próprios soldados espartanos para lutar ao seu lado no combate. Coisa que eu pessoalmente acharia incrível, por causa que o Rei Leônidas é mais famoso ainda por causa da Batalha dos 300, que ele e os seus soldados foram contra milhares de outros. Mas infelizmente, essa tal habilidade dele iria contra a regra básica das batalhas do Ragnarok, de serem duelos 1 versus 1, deuses versus humanos. Nada além disso, com uma pequena exceção ali da Lebre Vermelha junto com o Lobo Rosen, porque o próprio Zeus aprovou esse fato, porque era como os dois já estivessem juntos como um só corpo. E pensando bem, essa teoria de agora do Leônidas me lembra muito uma teoria bem antiga que eu tinha do Hades, dele também ter poderes relacionados aos mortos, invocar eles ou até invocar outras criaturas que estavam lá no submundo. Coisa que me decepcionou muito, porque ele só tinha um mero bidente para ser usado e ainda por cima morreu. E agora falando um pouquinho mais sobre a história que pode haver além do Ragnarok, vem mais uma teoria de que eles vão adicionar algo a mais do que somente as rodadas que nós já temos. E o motivo de eu acreditar nisso é na teoria de que o Buda está querendo achar o Sigurd, o homem que vai sacudir o Ragnarok, podendo também, além de confundi-lo, revelar o porquê que a Brunhilde odeia tanto assim os deuses e dela ter sido rebaixada para uma mera mortal. E falando nisso, também tem outra teoria maravilhosa que combina da Valquíria estar rebaixada a uma humana, de que ela vai ficar completamente de fora do Ragnarok, sem poder participar da batalha ou se tornar a Volund com um dos humanos, que consequentemente deixaria ele indefeso na batalha. E eu digo talvez, somente talvez, esse poderia ser um segundo motivo do Buda também querer trair os deuses, além dele odiar os deuses muito mais do que a Brunhilde, tentar ajudar um dos humanos que iria batalhar contra ele, ficando no seu lugar, porém mantendo o padrão de 13 batalhas. E outra teoria que vocês deixaram aqui nos comentários, que também é muito interessante, é sobre um padrão que essa pessoa percebeu para poder saber qual vai ser o vencedor de cada rodada do Ragnarok, que a gente precisa observar qual dos dois lados que sofre o primeiro ataque e fica ferido, porque essa pessoa é que vai ser a vencedora da rodada, que até agora tem se mostrado muito promissora,
sem nenhuma margem de falhas. Todos eles, o vencedor foi o primeiro a ser ferido, com uma mera exceção de Buda versus Zero, porque teve aquele pequeno contratempo contra o demônio Rajun. Porém, se a gente considerar que o demônio foi um lutador, o Buda foi sim o primeiro a ser ferido e a teoria permanece invicta. E se ela continuar assim, mantendo a vitória do Nikola Tesla, vai acabar se tornando um dos meus mais novos materiais para prever as batalhas do Ragnarok, junto com a teoria da capa, das roupas e etc. E se tem uma teoria que eu sou perdidamente apaixonada, é do Hermes ser o verdadeiro traidor dos deuses, mantendo ali um pequeno sistema meio escondido junto da Valquíria Brunhilde, sendo então ele quem avisa para a Valquíria qual vai ser o próximo lutador ao lado dos deuses, principalmente porque ele é um dos mais próximos do próprio Zeus que está organizando tudo isso, até revelando pequenas asas de mensageiro quando aparece o aviso sobre o Poseidon lutando na terceira rodada. E também vários outros motivos que vão estar um pouco mais detalhados em um vídeo que nós deixamos aqui em cima do card de muito tempo atrás. Então espero que vocês tenham um pouco de paciência para assistir ele. E ainda falando sobre traidores, tem a teoria do Odin ser um traidor também, tendo um plano organizado com os outros do panteão nórdico, como Thor sorrindo no meio da traição do Buda, e a pequena pergunta de por que o líder nórdico não ficou mais responsável e com mais raiva da sua própria Valquíria estar traindo ele. Eu vejo só uma explicação para essa enorme quantidade de coincidências em volta de um só personagem e um só panteão, de que eles também estão a favor do próprio Buda e das Valquírias. E uma teoria a mais que eu acho que vocês não devem gostar tanto assim, mas eu acho que se aconteceria, seria uma das melhores de todas, é a teoria de que na oitava rodada ou alguma outra mais pra frente, teremos um empate dos dois lados morrendo, do Deus e o humano. Eu gosto dessa teoria porque ela daria um detalhe a mais em todas as batalhas do Shumatsu, para não ficar sempre a mesma coisa. Eu já tô acostumada até demais com um placar toda hora empatando e desempatando de um lado para o outro e nada muda. Alguma hora esse sistema vai ficar entediante e previsível para qualquer um dos leitores do mangá já saberem qual é o lutador e quem é que vai vencer. Indo completamente a outra teoria que eu falei, da Brunhilde não ser capaz de formar uma Volund. Caso isso realmente seja capaz e aconteça, tem mais uma que diz de que ela iria morrer na batalha contra algum deus, e então se juntar com Hércules do jeito que ela queria e deixar a Gol sozinha como a última Valquíria a participar do Ragnarok, fazendo Volund com o humano. E eu admito que seria um plot incrível, tanto para o desenvolvimento da história, como para o desenvolvimento da personagem Gol, que cá entre nós é quase nulo. Ela até evolui um pouco, mas pode passar só uma rodada que tudo isso é esquecido, e ainda colocaria mais peso na obra de ter a sua protagonista morta e com certeza deixaria tudo bem mais movimentado. E por último, porém não menos importante, uma de minhas teorias favoritas, que são todas elas que falam sobre qual deus vai enfrentar qual humano nas próximas rodadas do Ragnarok, como Simo Raiha versus Apolo, Heliônidas versus Odin, mas a teoria de Loki versus Lokita tem um local especial no meu coração, ainda mais que na segunda temporada os dois tiveram uma belíssima interação e conversa com batalha a mais que nunca foi mostrada no mangá, que só me fez ficar ainda mais animada de que isso pode acabar acontecendo de verdade, principalmente no momento que vocês percebem que a gente foi praticamente
os pioneiros a falar dessa teoria há uns 2 anos atrás. E vocês sabiam que nessa época quase ninguém acreditou de verdade que isso poderia acontecer, e quando assistiram a segunda temporada, magicamente todo mundo mudou de ideia. Mas deixem aí nos comentários pra gente qual é a sua teoria favorita de todo Shumatsu, seja de batalhas, personagem ou alguma coisa a mais que você já tem em mente, por causa que eu quero ver o que vocês pensam para a gente poder incluir ainda mais cada um nos nossos vídeos mesmo. Porque é graças a vocês que nós estamos aqui e agora. E um momento especial para os membros do nosso canal: Kawan Loveboss, Brawl Wars, Riei Kyoko, Ian Thales, Cherland Zero, Felipe Silva, Sísifo, Nagati, Rimura, KRZ Hayato, Cypher, Otávio Araújo, Breno KQZ17, Luan Santos, Jack, Canibal Vegano Trupe e Hugo.